você que está acompanhando a programação da rede MLC, estamos aqui para mais um Deixa que eu pergunto. Eu vou conversar hoje com Marcelo José Barroso Campelo, natural de Manaus, formado em engenharia civil e especialista em saneamento básico e atualmente ocupa o cargo de secretário da unidade gestora de projetos especiais do governo do Amazonas. Durante as andanças, idas e vindas de Marcelo Campelo, ele viveu muitos aspectos do estado do Amazonas. E em todos eles foram escritos artigos, foi falado, foi feito um diário sobre a experiência enquanto engenheiro à frente do secretariado da UGPE e principalmente diante das dificuldades sugêneres que são enfrentadas aqui no estado do Amazonas. E tudo isso, todo esse experimento virou esse livro. Cidades que temos, cidades que queremos. Fiz barulho, desculpa, Lucas. Engole o choro e segue o trem aqui, tá? Esse livro que eu tive a grata satisfação de ler, vocês sabem que eu sou uma leitora voraz, eu adoro ler, e isso aqui como é que a gente pode dizer? É um romance. A gente sai lendo a notícia, vai lendo um atrás do outro, quando a gente percebe, já acabou o livro. E a gente fica procurando para ver se tem alguma coisa no verso, não tem mais nada, acabou. Inclusive, perguntarei posteriormente se haverá uma outra edição. Nesse livro, temas como saneamento, meio ambiente, Prosamin, Prosai, iluminação pública, mudanças climáticas, urbanização, são temas que a gente vê todos os dias e que foram discutidos aqui. Marcelo, obrigada por ter vindo ao Deixa que eu pergunto. Obrigado a você, Márcia, aqui pela oportunidade de estar aqui na rede MLC, né, de comunicação. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui. Uma estrutura muito bacana, uma ideia muito legal de comunicação, feito por pessoas aqui como você, da nossa terra, da nossa gente trabalhando aqui a questão de comunicação com um alto nível. Estou muito feliz de estar aqui falando também de uma realização nossa na elaboração desse livro, Cidades que Temos, Cidades que Queremos. Quando a gente ouviu falar do lançamento, né, desse livro, justamente por ser engenheiro, eu penso que a visão de tudo é mais estratégica. E por visão, entenda a análise. Nenhum dentista olha um sorriso de alguém sem olhar o dente direitinho. Eu acho que o engenheiro, quando sai andando pelas ruas da cidade, ou no estado em que vive, ou em outros estados, acaba fazendo uma comparação, acaba analisando, acaba enxergando o que pode mudar, o que não pode. Como é que é essa percepção? Olha, nós da engenharia, acostumamos a ter um pensamento muito cartesiano, né, das coisas. Então, a gente olha um determinado problema e já começa a analisar qual seria o passo a passo para tentar resolver aquele problema. E quando a gente viaja, quando a gente vai em outras cidades, quando a gente lê, quando a gente assiste filmes, naturalmente, nós que moramos numa cidade como Manaus, por exemplo, né, uma cidade muito complexa, uma cidade que sofreu um processo de ocupação muito desordenado ao longo das décadas, e também nós que nascemos aqui em Manaus e amamos essa cidade, queremos sempre estar buscando soluções para ela, né? Essa vontade desse olhar do engenheiro, que lá nos idos de 1988 entrou ali o antigo Instituto de Tecnologia da Amazônia, a UTAM, né? Que hoje é a Faculdade de Tecnologia da UEA, a gente entrou naquele curso de engenharia civil, mas era um curso diferenciado, porque era um curso que dava ênfase ao saneamento ambiental. Esse conceito, veja que o estado do Amazonas, em 88, já trabalhava o conceito de saneamento ambiental, que é um conceito mais amplo do que o próprio saneamento básico. Uhum. O saneamento ambiental, além das 4 disciplinas que o saneamento básico trabalha, como água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, ele também trabalha outras questões do meio ambiente, como a poluição do ar, por exemplo, a qualidade de vida, a qualidade do solo. Então, essas questões mais do ponto de vista mais amplo do meio ambiente. Então, desde a nossa formação de faculdade, a gente já trabalhava essa questão ambiental. E eu tive a graça e assim a oportunidade de, ao longo da minha trajetória como engenheiro civil, e neste momento estar conduzindo um órgão como a UGPE no governo do Amazonas, aí, pela oportunidade que o governador Wilson me deu, de conduzir projetos e programas voltados para o saneamento
básico e também para a questão ambiental, que é, no caso, o Prosamin, o Prosai e também as políticas públicas que estão conosco agora, de habitação, de desenvolvimento urbano e metropolitano. Então, são oportunidades muito grandes e esse livro, Cidades que Temos, Cidades que Queremos, fala exatamente dessa experiência, tanto no âmbito profissional quanto das experiências dentro do governo do Amazonas, tocando esses programas, esses projetos. Quando a gente fala de Amazonas, a gente fala de 1.559.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. Estamos falando do maior estado da federação. Estamos falando de 61 municípios, 62 com a capital. Estamos falando de 4,2 milhões de habitantes e de uma população, de uma densidade demográfica pequena em relação a muitos outros estados. Nem se compara, passa muito distante a São Paulo, por exemplo. E estamos falando de um estado sui generis. Como é enxergar o Amazonas e, principalmente, ver o estado com todo o crescimento que a capital teve desde lá de 1890, com a época da borracha. Aí passamos a 1910, que começou a cair a época da borracha por causa da concorrência com a Malásia. Chegamos à Zona Franca em 1957, que foi implementada em 1967. Como é trabalhar, pensar um estado, tecnicamente, uma capital, tecnicamente, aqui eu falo de todo, do todo, né? Porque o governo do estado do Amazonas ele tem a responsabilidade de cuidar dos 61 municípios mais a capital. A capital tem o gestor municipal, mas a gente fala aqui de uma visão ampla e trabalho integrado. Como é enxergar e trabalhar com esse estado dentro de todas essas peculiaridades? É um estado entrecortado por rios, igarapés. Como é isso? Como é que se acha a solução para tudo isso? Olha, o estado do Amazonas ele é um grande desafio para todos nós que somos gestores, mas não só para os gestores públicos. Nós sabemos a grande dificuldade que os empresários têm para vencer as peculiaridades do estado do Amazonas, a floresta, os rios, a falta de mobilidade urbana e também até mesmo fluvial aqui do estado. Nós temos o regime das águas, né, que é o regime de cheias e vazantes, às vezes cheias muito grandes, estiagens muito severas, que também dificultam a logística desse que nós chamamos o custo amazônico, né? Infelizmente, o Brasil somente agora está começando a querer entender a Amazônia e, principalmente, o povo amazônida, né? Nós temos dentro da Amazônia, vamos falar um pouco somente do estado do Amazonas, a população, como você falou, 4,2 milhões de habitantes, um pouco mais da metade morando em Manaus, mas o restante, né, espalhados nas 61 municípios do estado. E então, bem espalhados. Bem, né? espalhados. Nós temos aqui municípios que são maiores do que muitos países da Europa, né? Então, a densidade demográfica é muito baixa. Apesar de estarmos aí na maior floresta tropical do planeta, com riquezas muito grandes no subsolo, na água, na floresta, nós temos uma população pobre. O Amazonas, infelizmente, tem uma população mais pobre do Brasil em função desse subdesenvolvimento, dessa concentração de riquezas na capital, em função do polo industrial de Manaus, que aí é um paradoxo, Márcia. O fato da criação do polo industrial de Manaus concentrar essa riqueza e a população na capital, ela acabou preservando também a floresta, né? A floresta, um dos motivos da preservação, 97% da floresta do Amazonas é preservada, porque concentrou também na capital Manaus, mas também criou uma rede de população muito desigual, né? Então você anda numa avenida em Manaus, você passa por condomínios muito ricos, milionários até, mas logo em seguida você passa por dentro de favelas ou por dentro de casas muito pobres, uma rua cortada do lado do outro. Então você sai ali do Boulevard Amazonas, mais desenvolvido, você passa por dentro da Compensa até chegar ali no Santo Agostinho e Ponta Negra, né? Então você passa ali São por contrastes dentro, o tempo todo. contraste o tempo todo dentro de uma mesma cidade. Isso mostra o quanto nós precisamos pensar nas cidades do ponto de vista urbanístico, mas primeiro, antes disso, pensar nas pessoas. Como nós conseguimos tirar as pessoas da pobreza, né? Enquanto nós não vencermos a pobreza, enquanto nós não conseguimos distribuir melhor essa riqueza que existe no nosso país
especialmente no Amazonas, a gente ainda vai ter que conviver muito com esses contrastes nessa necessidade da população. Quando a gente fala de riqueza e de pobreza, e principalmente desse equilíbrio que a gente precisa ter num estado, numa cidade, para que se traga desenvolvimento humano e qualidade de vida, a gente fala sobre saneamento, e aqui é inevitável que nós falemos sobre o Prosamin e sobre o Prosai. O Prosamin é um programa que mora no meu coração, porque lá em 2003, quando o Prosamin foi lançado, eu estive à frente, e aqui eu falo sobre a minha vida como publicitária, né, como apresentadora do programa, explicando para a população, muitas vezes, por meio de documentários, VTs institucionais, o que era o Programa Social e Ambiental do Amazonas na época, e agora ele tem outro nome. Mas o que significou para a capital e para o Amazonas, agora que a UGPE assume a continuidade do Prosamin, transformando esse Prosamin não só como um programa da capital amazonense, mas um programa que também está indo para o interior. O que significou para Manaus e para o Amazonas o marco Prosamin? Olha, o Prosamin ele tem um impacto muito grande na cidade de Manaus, nesse combate à desigualdade, vamos falar assim. O Prosamin hoje ele já reassentou. E o processo de reassentamento, vou explicar para a população, reassentar é tirar a população de uma situação de vulnerabilidade, de risco, seja risco de desabamento, risco de convivência com doenças, de risco de alagação da sua casa, sair daquela situação de risco para uma situação melhor em outro lugar, morando em outro lugar. E esse outro lugar pode ser um apartamento construído pelo programa, mas também um imóvel adquirido pelo programa onde essa população vai morar. Então, ele já reassentou quase 100 mil pessoas na cidade de Manaus ao longo aí dos seus quase 20 anos de existência. 100 mil pessoas que saíram de dentro dos igarapés ali, ou nas margens dos igarapés, e foram para uma situação melhor. O Prosamin, desde a sua criação ali nos idos de 2003, 2004, na sua concepção inicial, mas ele ganhou um impulso muito grande a partir de 2006, quando o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez o primeiro contrato de empréstimo com o governo do Amazonas, e o Prosamin, ao longo do tempo, ele foi evoluindo, né? De 2006 até hoje, ele sofreu um processo de evolução muito grande, não somente na sua concepção enquanto programa, mas também no produto final. Por exemplo, a tipologia dos apartamentos, ela evoluiu desde o primeiro programa até agora. Então, o Prosamin 1 tinha uma tipologia de apartamento diferente do Prosamin 2 e que teve uma tipologia diferente do Prosamin 3. E hoje, no governo do governador Wilson, que tem um carinho muito grande pelo Prosamin, já na sua plataforma de 2018 ele falava sobre o Prosamin. Vamos dar continuidade ao Prosamin e melhorá-lo naquilo que for possível melhorar, né? Inclusive levando para o interior. Então, nós cumprimos essa parte, nós reformulamos o Prosamin, nós verificamos tudo que deu certo no Prosamin para repetir e tudo que precisava ser corrigido, nós corrigimos com o Prosamin+. O Prosamin+, ele muda o nome, inclusive com Prosamin com N no final, porque não é mais só o Programa Ambiental e Social dos Igarapés de Manaus, é Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, né? E o mais significa exatamente as inovações que aconteceram no programa. São 20 anos, né? 20 anos de programa. Tem 20 anos isso tudo. Isso. E a gente, nessas inovações, a gente pode notar a tipologia dos apartamentos completamente diferente. É um apartamento maior, um apartamento mais bonito. Ele está coadunando ali com a arquitetura que é feito na cidade de Manaus. É um apartamento que é ofertado para a população mais vulnerável, mas é um apartamento que não deixa de desejar em nada aos que estão sendo construídos e ofertados esses aqui pelo foram mercado os primeiros, imobiliário. né? Residencial Cachoeirinha. Esse Cachoeirinha no Prosamin 2, ali ao longo do Igarapé do 40, né? Ele foi construído nos idos ali de 2009, 2010, mais ou menos. Né? Essa é a tipologia que já você pode ver no Prosamin 1, era aquela tipologia ali do Igarapé de Manaus, aqui no centro da cidade, onde era tipo um Lego encaixado, né? Então, isso foi uma ousadia arquitetônica, né? Mas ele gerou alguns problemas, porque onde você gerava um espaço
ocioso e neutro, a população fechava e criava ali um comércio, por exemplo. Hoje nós temos muitos problemas e não podia fazer com isso, relação né? a isso, inclusive mexendo na arquitetura. Né? O lanche da Delícia podia estar ali? Não, o lanche da Delícia não poderia estar ali. Eu estou vendo aqui o lanche da Delícia. A não ser que tenha uma autorização da prefeitura, né? É importante a gente mencionar isso aqui, porque quem acompanha meu trabalho e tudo, eu já falei várias vezes que eu sou egressa do Japim. Eu morei no Japim a minha vida toda e só me mudei de lá quando eu casei lá para 2012. Eu tô na cidade de Manaus desde 1987. E eu convivia com o Igarapé do 40. Por quê? Porque a minha tia morava do lado ali da comunidade que estava assentada no Igarapé do 40. E o Igarapé do 40 era um braço de Igarapé, que hoje que hoje tem a Manaus 2000, ali a rua construída, e as pessoas todas moravam ali. Então, quando tinha cheia, tinha que fazer maromba. Quando chovia demais, subia o lixo todo que era jogado no Igarapé. Então, realmente era uma condição de vida insalubre. Por que eu considero, Marcelo, o Prosamin como um... Olha só aqui, ó. A gente vê muita característica das pessoas andando nessas pontes improvisadas. Aqui você vê do lado esquerdo e do direito aqui, olha, como eram as construções, eram palafitas mesmo, né? Eram casas construídas numa distância do Igarapé e rezando para esse Igarapé não subir demais, não entrar casa dentro. Então, isso era uma situação que a gente via, a gente convivia, olha só como é que era, gente. É importante a gente trazer essa lembrança para todo mundo que acompanha aqui o Deixa que eu pergunto, entender como é que era a vida dessas pessoas. E como eu considero esse marco todo, quando a gente vê aqui e vê essa... Olha só como é que era o Residencial Cachoeirinha, como você vê hoje, a gente trouxe a foto do depois. Olha só como é que... Isso aqui é real, realíssimo. Quem hoje não enxerga isso em Manaus, não imagina que isso aconteceu. E eu sou prova que aconteceu, porque eu vivi isso e vi isso aqui. Como é que é levar isso para o interior? Como é que as pessoas recebem no interior a chegada do Prosamin Mais? Manaus, ele é recortado por igarapés, né? Então, infelizmente, essa realidade que nós vimos nas fotos do antes, apesar do Prosamin ter mitigado em muitas áreas da cidade de Manaus, como eu falei, reassentou quase 100 mil pessoas dos igarapés, ainda existem muitos igarapés na mesma realidade desse. Inclusive, nós estamos tocando Prosamin Mais agora, comunidade da Sharp, Manaus 2000, em duas grandes áreas da cidade. Primeira vez que o Prosamin foi para a zona leste da cidade de Manaus. No total, são 2.500 famílias que serão reassentadas aí, mais de 12 mil pessoas vão sair dessas áreas, né? Vão ser reassentadas. Mas a realidade do interior também é muito parecida. Nós estamos começando este ano o trabalho do PROSAI Parintins. O PROSAI é o Programa Social e Ambiental do Interior, né? Voltado para as cidades do interior. Então, o PROSAI Parintins, ele vai trabalhar ali na Lagoa da Francesa. Quem conhece ali a área da Francesa, em Parintins, no entorno daquela Lagoa da Francesa, tem muitas áreas, aqui o projeto de como vai ficar, né? O entorno. Aquela área em ferradura, parece uma ferradura ali, a famosa Lagoa da Francesa. Essa área aqui toda, que vai ser o Parque Palmares, ele hoje é todo ocupado por palafitas, né? Isso aqui é como vai ficar no futuro, né? Aqui existe o famoso beco submarino, que é um complexo de palafitas, igual o que você mostrou aí aqui na cidade de Manaus. Então, assim, a experiência do Prosamin em Manaus vai para o interior, trabalhando as mesmas disciplinas de engenharia que são trabalhadas em Manaus. Água, esgoto, drenagem, a parte do reassentamento, vamos trabalhar habitação, macro drenagem, vamos criar, além de resolver a questão da drenagem dessas áreas que também sofrem com alagamentos, vamos criar os parques, vamos criar as praças, vamos criar os equipamentos urbanos necessários. E trazer Parintins para que ela fique atrativa o ano inteiro e não só na época do boi, né? Exato, a gente vai criar muitas áreas para isso, né? Você sabe que Parintins recebe muitos cruzeiros, vários cruzeiros param ali no entorno de Parintins, eles descem, então eles vão ter áreas onde eles possam visitar, passear, tirar fotos, vai ter um novo mercado, o mercado da Francesa também, vai ter um novo mercado municipal. Lá existe um mercado muito precário, né? Que é trabalhado lá, e vai ser um mercado moderno, que vai ser
construída, vai ter centro de atendimento ao turista, vai ter a Casa da Mulher Parintinense, enfim, vai ter várias estruturas que o PROSAI vai levar para contribuir não somente com a parte urbanística da cidade, mas também com a parte do turismo. A gente está falando do livro Cidades que Temos, Cidades que Queremos, e esse livro ele é um compêndio de todos os artigos que foram escritos pelo Marcelo Campelo acerca de tudo que ele viu. No artigo publicado em janeiro de 2022, eu li sobre reciclagem. E por que eu me prendi a esse texto? Porque eu considero que o Amazonas, sendo ele um estado em que nós ganhamos notoriedade mundial, nós ganhamos visão mundial em decorrência da nossa floresta, da manutenção da mesma, nós precisávamos ter mais preservação do meio ambiente, sustentabilidade com relação ao lixo. Nós produzimos muito lixo. O Amazonas, como o Brasil, ele não tem um preparo adequado para esse lixo orgânico, para a destruição desse lixo orgânico, como, por exemplo, nos Estados Unidos, todas as casas têm triturador, então é muito difícil fazer lixo orgânico nos Estados Unidos, mas a base é preparada para isso, nós não somos preparados para isso. E me causou muita tristeza a gente ainda perceber que o Amazonas ele não consegue aproveitar esse lixo. O Brasil gera cerca de 800 milhões de toneladas de lixo, está aqui no artigo escrito pelo Marcelo Campelo, né? 4% só são reciclados quando eu falo Brasil, e aqui no Amazonas não chega nem a 2%. E essa não reciclagem gera diretamente um grande prejuízo de dinheiro para poder fazer a limpeza dos ambientes, fazer a limpeza dos igarapés, como a gente está vendo aqui, é dinheiro que deixa de ir para a escola, é dinheiro que deixa de ir para asfalto, é dinheiro que deixa de ir para a construção de hospitais, e a gente não consegue ver esse gerenciamento do lixo. O que acontece? É muito difícil. Por que a gente não consegue gerar mais emprego e renda, por exemplo, com a reciclagem, com o preparo das pessoas para poder fazer essa reciclagem? Por que a gente não consegue reciclar mais aqui no Amazonas? Olha, o lixo, eu falo sempre que o resíduo sólido, a gestão, o manejo dos resíduos sólidos, ele, ao mesmo tempo que existe já uma fórmula para resolver isso, é o mais desafiador porque quando nós nos acostumamos com o lixo, é o grande perigo que há. Quando eu me indigno com o lixo, eu começo a transformar o meu ambiente, né? Eu tenho uma esposa, Fernanda, que ela não consegue, eu falo que ela tem toque por limpeza, né? Então, quando a gente começa a se incomodar com o lixo, quando a população começar a se incomodar com o lixo, é que eu vejo que a gente vai começar a estar no caminho certo. Porque essa foto que nós estamos vendo aqui dos igarapés, né, vendo geladeira, garrafa enfim, PET, tudo, saco de lixo. Elas não foram para lá porque elas quiseram ir, né? Não tem esse material. Alguém jogou ou na rua, né, passando de carro. Infelizmente a gente vê até carros de luxo jogando lixo. A educação, né? não está, a educação não está luxo, no carro de luxo, nem na ser rico ou ser pobre, mas sim nesse comportamento cidadão, né? Comportamento cidadão das pessoas. Quando nós tivermos a cidadania, a gente vai conseguir começar a resolver o problema. Mas por que é tão difícil? Olha o paradoxo, nós temos quase 600 indústrias aqui no Polo Industrial de Manaus. Uhum. Essas indústrias, elas fazem um trabalho, e vocês que são da área de marketing sabem muito bem, um trabalho gigantesco para fazer o quê? Para que uma garrafa de água chegue aonde? Na mesa do consumidor. Uhum. Gasta muito dinheiro com publicidade, com marketing, com design, né? Como é que vai ser minha garrafa, como é que vai ser meu rótulo, o que vai falar, qual vai ser o nome. Tudo. Gasta milhões e milhões de dinheiro para deixar essa garrafa na mesa do consumidor, mas ele não gasta dinheiro para trazer a garrafa de volta para de onde ela foi fabricada. Isso é a famosa lógica reversa, né? do resíduo, né? Então a gente hoje já existe legislação que obriga as indústrias e o comércio a
fazer essa volta do resíduo para cá, mas ainda é muito tímida. Se eu não me engano, eles são obrigados a 22% somente do que eles produzem e trazer de volta. Já é um grande avanço, quase um quarto do que produz, ser obrigado a trazer de volta para ser reciclado ou reutilizado, né? Mas isso envolve, Márcia, um trabalho que tem que ter um marco legal muito forte, né? E hoje nós temos legislações... Incentivo fiscal resolve o problema? Existe incentivo fiscal para isso, inclusive, para a criação de cooperativas de catadores, para comprar esse resíduo, por exemplo, né? Uhum. Hoje... O lixo ele pode gerar muito emprego e muita renda para muita gente, né? Então, é um problema complexo, mas que envolve, eu diria, e esse ano nós estamos num ano eleitoral municipal, para mim, todos os prefeitos tinham que fazer um pacto pela gestão dos resíduos sólidos, né? Você tem que ser uma prioridade, e não é só trabalhar o efeito, não é só catar o lixo, varrer, que as prefeituras, né? Pegar o lixo que está na rua, mas assim, não trabalhar só o efeito, mas a causa. Como aquele lixo foi parar naquela rua, né? Então, analisar essa causa, e geralmente a causa está no comportamento de quem joga o lixo na rua, né? Então, nós temos que trabalhar muito com as crianças nas escolas, trabalhar educação ambiental, tem que ser uma tônica muito forte. Eu li, semana passada, eu não fui checar a fonte, mas... era um portal importante, que as crianças do Japão, as crianças do Japão, acho que até o quarto ano, até 4 anos de idade, na verdade, aos 5 anos de idade, eles não passam por provas com ponto. Eles não são analisados. Eles passam 3 ou 4 anos na escola, inicialmente, ali no maternal, seria o nosso maternal, nosso jardim de infância, só aprendendo cidadania. Então, a gente está falando de uma cultura milenar, né? Isso, então eles aprendem cidadania, Japão. Eles aprendem a cuidar da escola, a limpar a escola, limpar os banheiros e tudo mais. Então, assim, isso eles vão levar para a vida. É por isso então, nós precisamos trabalhar coisas parecidas para que as próximas gerações comecem a fazer esse trabalho. Então, a educação ambiental é fundamental. É aquela história, você tem que agir bem quando ninguém está olhando. Exato. Tem um vídeo na internet que eu vi, puxando aqui o gancho do que você falou agora, sobre essa questão do Japão, que aparece a professora, antes dos meninos chegarem, antes das crianças japonesas chegarem à sala, aparece a professora espalhando os brinquedos. Ela entra na sala, está tudo arrumado, ela está espalhando os brinquedos todos, joga tudo no chão. Joga tudo no chão, vai jogando tudo, joga a cadeira. As crianças entram na sala, arrumam a sala toda, as crianças de 3, 4 anos, arrumam a sala toda e aí sim a aula começa. Por quê? Porque a professora está ensinando para elas o quê? Mantenha a ordem no seu ambiente. E a gente viu isso nas Olimpíadas. Mas aqui no Brasil, se você tiver um filho de 3, 4 anos, 5 anos de idade e souber que pegaram ele para varrer a sala, o que vai acontecer? Os pais vão lá procurar os professores. Evidentemente que isso é uma cultura, a gente precisa trabalhar isso desde a base, né? Mas precisamos repensar um pouco a nossa cabeça para trabalhar isso. Na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, a gente viu os japoneses dando exemplo, né? Exato. Cada um levando o seu saco de lixo e levando o lixo e recolhendo o lixo que eles mesmos produziram ali, cada um levando. Não, eles recolheram também o lixo dos outros, Marcelo. Que vergonha, o lixo dos brasileiros sendo levado junto. Eles recolheram o lixo deles, que eu tenho a impressão que nem era deles, viu? Acho que eles nem fizeram aquele lixo. Recolheram ali e recolheram do outro lado o lixo que sobrou. Quer dizer, nós estamos falando de uma cultura milenar contra um país que tem 500 anos, né? Então, assim, é difícil lidar com isso, mas se cada um não se mudar, a gente não muda o mundo. Eu tenho que fazer aqui uma observação para a minha produção. Gente, traz o café, eu queria um cafezinho. A gente combinou isso do início e eu já estou conversando há tanto tempo e acabei não passando. A Lu vai dar um jeitinho de trazer um cafezinho, né, Lu? Eu não tomei café naquela hora que a gente estava reunido lá na sala, eu vou tomar agora. E enquanto a gente termina de conversar, a Lu vai montando aqui a coisa para a gente poder trazer o café. Porque eu tive a grata satisfação de estar com o escritório da rede em frente ao Morada Café, né? Então, é só dizer café, que aí aparece como se fosse um conto de fadas, né? Marcelo, vamos falar de mudança climática? Vamos lá. A gente viu aí o Brasil participando de várias reuniões para discutir essa questão do aquecimento global. E eu trouxe a informação na rede MLC, na sexta-feira,
um alerta de perigo do IMET. Esse alerta de perigo, ele diz que pelo menos 5 estados, Mato Grosso, acho que ali Curitiba, Paraná, um trecho ali de Santa Catarina, né, alguns municípios de Santa Catarina, vão passar por um aquecimento recorde. O que eu quero dizer com aquecimento recorde? Eles vão chegar ali a 34,4 graus Celsius, que para o IMET é um estado de perigo. Quando a gente fala de estado de perigo com calor excessivo no Brasil, eu estou falando de desidratação, eu estou falando de sofrimento para os idosos, para as crianças. E num dos seus artigos, você comentou aqui, quando a gente fala aqui sobre o meio ambiente, você comentou sobre essas mudanças climáticas, você comentou que o Amazonas ele vem contribuindo para alcançar o 13º objetivo da ONU. No final aqui da nossa entrevista, eu vou dizer para você quais são os 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável de uma nação. E o 13º diz, ação contra a mudança global climática. Como é que o Amazonas está contribuindo com isso? Que a gente sabe que nós já estamos experimentando esse calor, essa mudança climática, com essa cheia histórica que vivemos. Nós já estamos experimentando essa mudança climática com a seca histórica que também vivemos. Como é que o Amazonas colabora para evitar esse aquecimento global? Olha só, nós, no estado do Amazonas, nós somos, eu posso afirmar que nós somos quase vítimas do que se faz no mundo desenvolvido sobre as mudanças climáticas, né? Os maiores contribuintes que atacam ali a camada de ozônio são os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e China, né? A China, grandes indústrias? Grandes indústrias e trabalhando muito forte. E são eles que são os mais reticentes quando o Fórum Mundial, quando a COP se reúne para ter metas muito expressivas com relação realmente significativas, né? Comportamento nosso sobre isso. Mas aqui, nós no Amazonas, Márcia, nós temos hoje, seguramente, uma das mais rigorosas legislações ambientais do mundo aqui na Amazônia. Porque para você construir fazer uma obra que envolva, por exemplo, supressão vegetal aqui no Amazonas, você tem que tirar licenças e ter a compensação daquela supressão em outros lugares, etc., né? Então, a gente precisa atender muitos requisitos, muitas condicionantes para fazer uma obra desse sentido. Então, nós temos trabalhado nos programas que a gente desenvolve, e na semana passada nós recebemos aqui uma missão do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia o Prosami e o Prosai, que veio exatamente analisar como os programas financiados pelo BID no mundo estão ajudando na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas ou na adaptação da população para isso, né? Para você ter uma ideia, o Prosami+, essa nova versão do Prosami, a gente atende das 17 ODS da ONU, nós atendemos 15 ODS, com todos as peculiaridades do projeto. A gente trabalha a questão do microclima, por exemplo, a questão nós trabalhamos no Prosami+, primeira vez nós vamos trabalhar 25% da área degradada que já está hoje lá na comunidade da Sharp, por exemplo, ela receberá reflorestamento. Nunca um programa como o Prosami fez reflorestamento nas suas áreas degradadas. E nós vamos reflorestar 25% da área degradada ali da comunidade da Sharp, inclusive ligando o Igarapé do 40, na margem do seu Igarapé, até a reserva Sauinho Castanheira. A comunidade da Sharp é uma das comunidades que fica quase que no centro do polo industrial de Manaus, né? Bem ali ao lado da Samsung, da rotatória da Samsung. Por isso que é a comunidade da Sharp. As ruas parecem ter os nomes dos eletrônicos, né? Isso, porque ali, se eu não me engano, foi um dia uma seção do terreno da Suframa para a antiga Sharp, né, que funcionava ali. Mas nós vamos trabalhar ali naquela área, na comunidade da Sharp, 25% de reflorestamento. São mais de 80 mil mudas de 40 espécies nativas que serão plantadas ali. Você vê nessa foto, o viveiro, pela primeira vez,
Uma obra já inicia com a instalação de um viveiro de mudas, onde a gente está plantando 40 espécies nativas, inclusive a população que vai ser reassentada da área, vai morar nos apartamentos dessa área, já está adotando a sua muda e ela vai plantar naquela área para esse processo que eu te falei, da conscientização. E é importante integrar essa população. E o sentimento de pertencimento, empoderamento da população, ela vai estar cuidando, já está escolhendo a sua muda, qual que ela vai plantar e qual que ela vai cuidar ao longo da sua vida, né, naquilo lá. Então, ela vai ajudar nesse processo aí de auxiliar aí também na política de mudanças climáticas, né? Nós vivemos um período crítico da humanidade, assim, nós estamos próximos de um período que chama de não retorno, né? Ou seja, que a gente precisa trabalhar ações muito importantes em nível globais, senão vai ficar aquele momento onde nós vamos só conseguir mitigar ou nos adaptar. O prejuízo. Ou nos adaptar, mas não vai ter mais como voltar. Nossa, vai chega a dar medo quando a gente ouve isso. Parece como se nós fôssemos viver o novo normal que vai ser nesse sentido. Que é um normal apocalíptico. Quando a gente fala do relógio da humanidade, você que está assistindo aqui o Deixa que eu pergunto, tem um relógio da humanidade que foi um relógio instituído depois da Segunda Guerra Mundial, para determinar as tensões entre os povos, né, entre as nações. E esse relógio da humanidade, de acordo com os cientistas que instituíram esse relógio, dizem que se os ponteiros chegarem à meia-noite, nós viveremos uma terceira guerra mundial. E quando a Rússia atacou a Ucrânia, faltava 5 minutos e ele está faltando 1 minuto, digamos assim, né? E quando o Marcelo diz aqui, nós estamos voltando a um ponto do meio ambiente sem retorno, parece que nós somos realmente zumbis, sem se conscientizar que nós somos zumbis. Nós estamos acabando com o mundo. Literalmente acabando com o mundo. Literalmente, nós, humanos, os seres inteligentes da natureza, né, do planeta... Os homo sapiens. Estamos agindo de uma forma pouco inteligente. Né? Então, realmente, nós precisamos trabalhar muito essa questão. Nós estamos trabalhando no governo do Amazonas com ações que mitigam essa questão das mudanças climáticas. Por exemplo, o programa Ilumina Mais Amazonas no interior, que está trocando as lâmpadas antigas, que consomem mais energia, consomem mais combustível lá na termoelétrica, duram menos. Nós estamos trocando por modernas luminárias em LED nas cidades do interior. E, além de iluminar um ganho econômico, social, muito importante para os municípios do interior. A gente que anda muito pelo interior sabe que 6 horas da tarde, 6h30, a noite cai e a cidade fica um breu, então a população fica em casa porque não tem o que fazer na rua, não tem atrativo nenhum porque está muito escuro. Quando o LED chega iluminando 100% da cidade, não só iluminando, mas padronizando a iluminação. Chegou o Natal. Aí você tem um outro turno de vida. Uhum. Você tem um outro turno de vida. Eu falo que o Ilumina Mais Amazonas está causando uma transformação, uma revolução silenciosa no dia a dia da população. Porque antes eu chegava em casa, ia para a televisão, assistir minha televisão até dar sono e dormir. Hoje ele pode, com a iluminação em LED, e caminhar, e correr, e levar os filhos na praça, os netos na praça. Ficar na porta de casa tomando café com o vizinho. Isso, conversando, vendo as crianças brincarem. E também, como eu falei, caminhar, correr, cuidar da saúde, pedalar, ir para uma bicicleta e tudo mais. E também a questão da segurança, da economia, menos consumo de energia para a prefeitura, que paga lá a concessionária no consumo de energia. Ele pode transferir isso para não somente para a manutenção, mas para a expansão da rede. Enfim, são vários benefícios que a iluminação em LED está trazendo, e um deles é para o meio ambiente, que é, por exemplo, você sabe que as lâmpadas mistas, as lâmpadas de vapor de sódio ou vapor de mercúrio, elas contêm elementos que poluem o subsolo. Então, essas lâmpadas antigas, elas vão para os aterros ou para os lixões do interior do Amazonas e vão para o subsolo poluir o meio ambiente. As lâmpadas LED não, elas não possuem esses produtos, elas são fabricadas no polo industrial de Manaus, as indústrias estão aqui no polo, numa eventual queima da lâmpada, ela pode voltar para Manaus e ser rapidamente consertada para voltar lá para a prefeitura.
No artigo publicado em dezembro de 2021, a manchete era o desafio de encontrar soluções eficientes e sustentáveis para acompanhar o crescimento da cidade. E no artigo houve a menção aqui de uma grande transformação que passou a Colômbia. Algumas cidades tornaram-se exemplos por terem encontrado soluções que foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida nas áreas de intervenção. É o caso de Medellín, na Colômbia, que passou de cidade mais violenta do mundo a metrópole moderna após a adoção de um grande projeto de inclusão. Esse trecho do seu texto me lembrou Nova York, me lembrou Rudolph Giuliani, me lembrou de Nova York lá, idos da década de 90, que era uma das cidades mais violentas também dos Estados Unidos, e algumas pequenas ações começaram a transformar a cidade. E o Rudolph Giuliani explica isso como a teoria das janelas quebradas. Ou seja, a janela quebra, trinca no cantinho. Se você não trocar a janela ou não pregar um adesivo e reparar essa rachadura no início, ela vai partir e vai derrubar a janela toda. Como é que a gente faz isso quando a gente lida com estratégia, quando a gente lida com a urbanização, esse crescimento que nós vivemos e cada vez vai aumentar mais ainda, porque, afinal de contas, nós vivemos um momento da saúde diferente, a expectativa de vida está cada vez maior. Como lidar com esse crescimento e combater essa violência, combater esses microcrimes, combater isso que vai minando o Estado. E aqui eu quero fazer uma referência que me incomoda muito, Marcelo, que é a situação ali da sede do governo. Nós temos a sede do governo, eu sempre menciono isso porque isso me causa muito impacto quando eu passo ali pela Avenida Brasil. Nós temos a sede do governo do Estado ao lado da sede da prefeitura. E do outro lado nós temos um dos bairros, infelizmente, mais perigosos da cidade. E o lado deles está pichado com nomes de facções criminosas. E eu enxergo ali aquele trecho da cidade como uma afronta, porque nós vemos o poder executivo estadual e municipal de um lado, que é quem comanda o Estado e comanda o município, e do outro lado nós vemos as facções criminosas determinando esse lado aqui é meu. Como que a gente começa a ir lidando com esses microcrimes, lidando com tudo isso e trabalhando essa urbanização no sentido de garantir realmente um desenvolvimento seguro, uma qualidade de vida para as pessoas? Olha, eu acredito que... Eu não sei nem se foi uma pergunta ou se foi um comentário que eu fiz, né? No caso de Medellín, por exemplo, onde o Estado não está, o Estado que eu falo não é o ente estadual, mas o Estado... A presença do Estado. A presença, né? Do poder público, seja prefeitura, Estado. Onde ele não está, alguém vai fazer a lei daquele ambiente. Né? Faroeste, né? E geralmente o faroeste acontece aí, esse poder paralelo acaba tomando conta, né? Eu vejo assim alguns caminhos, como eu falei, a questão da pobreza é uma questão fundamental de a gente trabalhar políticas públicas de combate à pobreza e distribuição da riqueza para a população de alguma forma, porque as crianças, os jovens que são cooptados pelo tráfico, por exemplo, se elas tiverem outra opção, elas não vão para aquele se elas acreditarem ambiente, que tem outra opção, não vão para aquele ambiente. Então, essa questão é muito importante também, né? E também, quando a ocupação do Estado não é somente nessa parte econômica, mas sim estar lá, os equipamentos públicos, o cuidado com aquele ambiente. Nós, quando pintar o nome das facções criminosas ali naquela lateral da Avenida Brasil, por exemplo. Quando nós entramos em áreas, o Prosami geralmente entra em área vermelha. Muito geralmente vulnerável. ela está ali sendo dominada pelo tráfico. Né? Mas onde a gente entra, a gente trabalha uma questão de urbanização e urbanismo da área, onde a gente consegue talvez não eliminar aquele ambiente de tráfico, mas diminui muito e você dá uma oportunidade para a população ali optar por qual caminho ela quer tomar conta. Os nossos programas, no caso do Prosami, eles não têm o condão de fazer segurança pública, claro, porque nós não temos essa competência, mas nós facilitamos que a política pública de segurança consiga exercer o seu papel ali dentro. Mas é aí que eu digo, agora mesmo a gente estava falando sobre pequenas mudanças que transformam a rotina. A gente falou o quê?
que levar iluminação de LED para o interior faz com que o quê? Com que as ruas fiquem iluminadas. Vai ter gente traficando ali naquele poste que está com a luz acesa? Não vai. Vai ter alguém se escondendo ali para poder roubar alguém? Não vai. E no LED, Márcia, nós já temos estudos que mostram que nas cidades onde nós implantamos, nós fizemos um estudo, um recorte de 8 cidades, comparamos os números antes e depois, porque a Secretaria de Segurança registra tudo e tem os seus dados estatísticos. Nós comparamos antes e depois do LED e só na parte de roubos e furtos diminuiu 40% nas cidades onde nós implantamos a iluminação pública. Marcelo, eu me lembro que quando a gente falava disso nas comunidades, o traficante, o criminoso, aquele drogadito, aquela pessoa que está lá vendendo droga, ela aqui na capital, por exemplo, acho que a Manaus Luz, né, que trocava as lâmpadas do poste, que é a competência aqui da prefeitura, ele acabava de trocar, ele quebrava a lâmpada do poste, né, para poder o quê? Para manter aquela surdina, para manter aquele ambiente. Um ambiente favorável. Propício para o crime, né? Favorável para o crime. Então, quando eu falo da teoria das janelas quebradas, quando a gente fala de urbanização, quando a gente fala da presença do Estado, não é a presença do Estado por meio do policial militar, não é a presença do Estado por meio da guarda municipal, é a presença do Estado na praça que está reformada, é a presença do Estado no muro que está pintado. E na manutenção disso. Porque precisa, por exemplo, hoje se você vai sair de casa para comprar alguma coisa, onde você vai? Quem tem poder aquisitivo vai para o shopping, local seguro, com estacionamento, climatizado, com lojas que provavelmente vai ter tudo lá, né? Por exemplo, o centro da cidade não é mais uma opção para você sair para fazer compras ou para circular à noite, por exemplo. Você não consegue mais circular no centro. Mas isso é a ausência de uma movimentação econômica para que a população consiga estar lá. E o empresário só vai onde tem retorno. Se você não tem um ambiente onde tenha, primeiro, o público consumidor, ele vai para lá, o empresário não vai investir lá. Por isso que nós estamos agora com um programa habitacional importante de levar retrofit para as áreas do centro da cidade de Manaus, né? Então, nós vamos começar um primeiro trabalho de retrofit, porque a gente acredita que se nós levarmos a população... Retrofit é pegar os prédios existentes, fazer uma adaptação de revitalização dos prédios para transformar aquele prédio que originalmente era comercial em habitação. Ele pode ser transformado em pequenos estúdios para famílias de um casal ou casal com um filho, 2 no máximo, poder morar naquela área. Quando você leva a população de volta a ocupar esses prédios, você leva uma atividade humana para lá, que ela vai precisar de um supermercado, ela vai precisar fazer suas compras, ela vai precisar circular ali na área de lazer. Então, você começa a levar a população e vai levar também atividade econômica que vai revitalizar aquela área. Então, no futuro... Essa foi uma das estratégias, por exemplo, de Medellín. Medellín criou esses bolsões de atividade econômica, evidentemente trabalhando a questão da segurança, né, também, mas levou a atividade econômica para lá, combateu a pobreza da área e começou a circular a riqueza distribuindo para a população. E presença do Estado, manteve lá o posto de saúde para atender quem estava morando lá, a escola para as crianças, um lugar para você tirar a documentação e se manter em dia com a sua documentação. Ou seja, tem muitos fatores que denotam, que determinam, que demonstram que o poder público está presente. E o centro da cidade, por exemplo, é um local que é mais barato de você fazer esse tipo de investimento de política, porque a infraestrutura já está toda lá. Construída. O centro de Manaus já tem as ruas, já tem as calçadas, já tem a drenagem, já tem o esgotamento sanitário. Então, ela já está preparada ali naquela. E tem os equipamentos públicos, tem as escolas, tem as praças. Então, você consegue fazer esse movimento para que, pela parte da noite, tenha atividade. Já existe uma atividade cultural importante lá, mas muitas áreas são isoladas e não são consideradas seguras pela população. Para a gente falar aqui de transporte e mobilidade, vamos falar de emprego e renda rapidinho. Não precisa também ser rapidinho, porque ainda bem que a gente não está... A gente tem nosso tempo, né? Mas também para não segurar tanto você aqui. Transporte e mobilidade. No artigo de 2023, janeiro de 2023, a chamada do artigo Manaus se prepara para dar um salto em mobilidade urbana. O que já foi impulsionado desse salto? Olha só... Esse salto em mobilidade urbana dizem respeito
a dois fatores que têm a mão muito forte do estado do Amazonas. Em 2021, o governador sinalizou para a Prefeitura de Manaus vários convênios que foram capitaneados pela UGPE, né? Convênios estes que tinham muita relação com a mobilidade urbana. Teve o Asfalto a Manaus, que a gente financiou 220 milhões de reais para a Prefeitura para recapear a cidade, novas vias, etc. Nós trabalhamos também vários convênios para a mobilidade urbana, para a construção de viadutos. Recentemente, a Prefeitura inaugurou o viaduto José Fernandes, ali na Avenida das Flores. São entroncamentos de ruas que causam engarrafamento e para resolver aquele problema, né? Então, ali foi financiamento do Estado do Amazonas também. Nós, recentemente, a Prefeitura liberou ali na Efigênio Salles, o alargamento da Efigênio Salles próximo do TCE, com a construção de uma passarela também, recurso do Estado do Amazonas através desse convênio. Além disso, o próprio Prozami está construindo, tanto na comunidade da Sharp, vai construir um complexo de vias ligando ali a comunidade da Sharp, a Grande Circular e também a Avenida Buriti. Vai construir uma grande rotatória ali um pouco antes da Seduc, eliminando aquele sinal que liga a Buriti com a Seduc ali também. Vai eliminar aquele sinal que tem muito engarrafamento naquela área. Naquele entroncamento que dá para Manaus 2000. Exatamente. Ali vai eliminar aquele sinal porque a gente vai construir uma rotatória para eliminar esse sinal. Para tirar o sinal. Isso. E vai complementar aquela ligação do canal do Igarapé do 40, que foi interrompido, onde começou a Manaus 2000, vai complementar ali, seguindo até a rotatória, vai ter uma grande ligação. E nós estamos também completando, no Igarapé do 40, aquele trecho da Avenida Silves e Maués, ali na Cachoeirinha, sim, onde foi interrompido também. Esse ano a gente quer inaugurar aquela área com as duas faixas chegando, certo, que aí vai ligar a Avenida Silves até a Manaus Moderna, até lá sem nenhum tipo de semáforo até lá. Então, essa é uma parte só da parte da UGPE, mas o governador inaugurou a primeira etapa do Rapidão ali na Avenida do Turismo, ligando o turismo ali a Torquato Tapajós. Teve aquele trevo ali do Café da Joelza, antigo Café da Joelza, dali sim, também. O segundo trecho do Rapidão, que liga ali a rotatória do Puraquequara até ali na Reserva Duque, no final, sim, da Reserva Duque, vai ser feito igual o Rapidão que foi inaugurado na primeira fase. Então, nós vamos conseguir, com a inauguração dessas duas áreas, ligar o Polo Industrial de Manaus, a BR-174, a M010 e ao aeroporto de Manaus. Então, os caminhões que têm que fazer produto, tanto trazer matéria... Vão cortar o caminho ali no meio. Eles vão ver por fora da cidade, não precisar mais entrar ali na Torquato Tapajós, não vai precisar ali na fazer barreira, não vai precisar voltar por ali. Exatamente. Ele corta o trânsito todo ali da Torquato. Exatamente. Ele vai circundar a cidade num grande anel viário que está sendo construído, que a gente está chamando de Rapidão. Então, essas contribuições para Manaus, elas vão ter um impacto significativo na mobilidade urbana da cidade, por isso que essa matéria falou sobre esses investimentos. Olha, gente, quem quiser adquirir o livro é vendido na Editora Valer. Eu fui até a Editora Valer para comprar o meu. Claro que ele vai ter que autografar daqui a pouco, né? Eu não sei se ele estava olhando aqui, porque tem gente que não gosta que risque livro, né? Mas eu risco os meus livros todos. Eu também, eu risco todos. É meu, eu comprei, eu paguei, eu vou riscar, porque eu tenho que memorizar assim, né? E quem quiser adquirir o livro, adquire na Editora Valer. @Editora Valer, se eu não me engano, vai estar na descrição aqui do nosso vídeo e fica ali no Vieira Alves. É muito fácil de encontrar. E no site da Amazon também. E no site da Amazon também tem. Está sendo vendido. Quem quiser comprar online, compra existe o site da Valer e o site da Amazon. Você compra tanto na plataforma da Amazon quanto na Editora Valer. Exatamente. Eles mandam entregar, quem quiser comprar e quiser receber em casa, a Editora Valer também manda entregar. Ou seja, é uma leitura extremamente importante para quem quiser entender um pouco como é que funciona aqui o nosso estado, como é que funciona essa integração da nossa capital, os municípios do interior e entender o que é o Amazonas. O que mais te emocionou em fazer esse livro? Para a gente encerrar aqui. Olha, esse livro, eu comecei a registrar em artigos o nosso trabalho, tanto do ponto de vista profissional, quanto do que nós exercemos no governo do Amazonas, a partir de novembro de 2021. Toda semana eu escrevo um artigo, ainda continuo escrevendo. Esse livro é uma compilação, uma coletânea de 70 desses artigos. Eu acho que hoje nós estamos no artigo quase 120 já,
né? Então, nós selecionamos 70 desses artigos, organizamos em capítulos por afinidade, né? Então, e aí agrupou, ele se tornou, né? Agrupou, né, por afinidade esses artigos, e aí surgiu a ideia do livro Cidade que Temos, Cidade que Teremos. Uma colaboração muito intensa ali da 3 Comunicação, da Margarete Queiroz, que é jornalista muito competente, que me ajudou a montar o livro, que me ajuda nas ideias também dos artigos até hoje. A gente tem uma colaboração muito grande, eu não posso deixar de dizer, da minha equipe, o GPE, porque eu falo muito daquilo que a gente executa, né? Então, ninguém faz nada sozinho, então eu tenho uma equipe muito competente. Eu digo que é uma das melhores equipes do governo do estado do Amazonas, reconhecida, inclusive, pelo BID como uma equipe de excelência na execução dos programas, reconhecida no governo federal, reconhecida pelas prefeituras do Amazonas, inclusive a Prefeitura de Manaus também. Ou seja, é uma equipe muito competente e que sem eles eu não teria conteúdo para colocar no livro, né? Então, sou muito grato também por isso. Também muito grato ao governador Wilson Lima, que me deu a oportunidade de estar à frente ao GPE desde 2019, trabalhando esses temas, e também me dá as condições para que isso aconteça. Sou muito grato a ele por essa oportunidade. Tá certo. E nós somos muito gratos a você por ter vindo aqui. Obrigada, Emily. Ô, Emily. É Emily, né, Lu? A Emily. Lira. Emily Lira. Emily Ralo. Emily, eu tentei te culpar, ele não deixou. Eu falei, isso é culpa da Emily, eu vou bloquear a Emily para Emily nunca mais cancelar a entrevista. Então, tadinha, a culpa foi minha, então eu vou te bloquear. Conversando com ele. Não me bloqueia. Mas obrigada por ter dado certo e para a gente ter vindo aqui para poder conversar sobre esse livro. Eu que agradeço a oportunidade. Dizer que o que me emociona no livro, você me perguntou, acabei não respondendo, é justamente poder falar sobre ele, com pessoas assim tão importantes aqui para a comunicação. Eu já falei sobre o livro muitas vezes, né, mas eu fico muito feliz. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu estava participando da instalação, trabalhando na instalação do Conselho Estadual das Cidades. Nós temos que instalar, eu faço parte do Conselho Nacional das Cidades, inclusive amanhã estou indo para Brasília para a 52ª reunião ordinária do Conselho, mas nós precisamos instalar o nosso Conselho Estadual, reativar, né, que está parado há muitos anos. Nós vamos reativar. Estava reunido com as entidades que chamam entidades sociais, né? E quase todos eles citaram o livro. Inclusive, secretária, o senhor falou lá no seu livro isso e aquilo, quer dizer que é isso, concordo e tal. Então, assim, muito bacana isso, entendeu? Assim, não somente a turma da imprensa, mas as pessoas que gostam dos temas das cidades, desenvolvimento urbano, etc., comentar sobre o que foi escrito lá. Primeiro que a gente fica muito lisonjeado quando alguém pega um livro que você escreveu e para um tempo para ler, né? Eu acho isso aqui de uma generosidade tão grande das pessoas que isso realmente me emociona. E poder saber que o que a gente escreve faz sentido para alguém, isso sim é muito legal e muito emocionante. Eu gosto de ler porque eu sempre acho assim, o cara teve o maior trabalho para pesquisar e eu nem vou precisar pesquisar, é só eu ler que já está tudo certo, né? E a gente vê aqui tantas referências de estatísticas, referências mundiais aqui, falando sobre, por exemplo, aqui, quais são os países, né, que mais reciclam, como a Alemanha, Bélgica, Suíça. A gente só tem como ter esse conhecimento se a gente lê quem pesquisou sobre ele. É por isso que eu gosto muito de ler e eu adorei o livro. O livro é realmente muito completo, muito cheio de dados. Eu gosto muito de dados, porque eu acho que os dados aqui comprovam o que você está falando. Dado é fato. E o livro está excepcional, de parabéns. Quando a gente terminar, faz uma dedicatória bem legal para mim. Tá Será bom? uma grande honra para mim. Obrigada, Marcelo, por ter vindo. E você que está aí do outro lado, não se esqueça que mesmo que você esteja assistindo essa entrevista a qualquer tempo, a qualquer hora, no tempo e no espaço, faz a pergunta aqui que a gente está monitorando e a gente vai atrás do entrevistado, porque você sabe, deixa que eu pergunto. Mas se você quiser perguntar também, pode colocar ali que a gente passa adiante para você obter a sua resposta e o seu esclarecimento, tá bom? Obrigada mais uma vez todo mundo que acompanhou aqui mais esse programa de entrevistas aqui da rede MLC, @Marcelos... Marcelos Campelo, _. Marcelos, MARCELLUS, Campelo, _. Ok, vai estar aqui também na descrição. Obrigada, gente. Até a próxima.